povo, tudo bem com vocês? Eu fui responder agora a caixinha de pergunta que eu coloquei ontem e vi que a maioria das pessoas perguntou sobre o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica, que foi aprovado ontem. Na verdade, uma renovação desse fundo foi aprovada ontem através de uma proposta de emenda à Constituição na Câmara dos Deputados por 499 votos a 7. E muita gente perguntando do que se trata o Fundeb, para que serve esse fundo, o que é que muda nas nossas vidas agora que essas regras foram alteradas, enfim. Então eu vou fazer uns stories aqui rapidinho só para explicar para vocês o que é que está acontecendo com esse negócio desse Fundeb. E aí, o que danado é esse Fundeb? Como eu falei, o Fundeb é um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica. Ou seja, é um fundo que existe que é mantido através de recursos públicos, né? Através de financiamento público, e ele vai pegar todo esse dinheiro que ele arrecada e distribuir para milhares de escolas no país. Teoricamente é isso que ele faz, né? E essa verba, ela é destinada à manutenção das escolas, a pagamento de folha dos professores, né? A manutenção da infraestrutura das escolas e enfim. E esse fundo, ele movimenta hoje, por ano, 150 bilhões de escolas, a pagamento de folha dos professores, né? A manutenção da infraestrutura das escolas e enfim. E esse fundo, ele movimenta hoje, por ano, 150 bilhões de reais, tá? Esse fundo foi criado em 2007, gente, tem um tempo já. E o objetivo dele era ser uma coisa paliativa, ser uma coisa temporária ali para melhorar ali o funcionamento das escolas, né? Para ver se a gente conseguia uma melhora significativa, né? Talvez. Só que vocês sabem que aqui no Brasil, tudo que é temporário se torna permanente, né? Então, assim, o cara vai lá, cria um programa social para resolver um problema pontual que tem ali um prazo de validade, tem uma vida útil, mas esse negócio simplesmente vira permanente e não acaba nunca mais, né? Então você tem seus filhos, netos, tataranetos nascendo e o negócio tá lá funcionando do mesmo jeito. O fundo, esse Fundeb, basicamente tá indo nessa onda, né? Porque ele tinha um prazo de validade até o dia 31 de dezembro de 2020, ou seja, no final do ano esse fundo ia ser extinto. Só que aí, claro, né? Lógico. Mas, gente, claro que isso ia acontecer. Ontem o negócio foi aprovado, né? Na Câmara dos Deputados, para que esse fundo seja renovado. Então, já pega. Então, assim, os caras, mano, no meio de uma porra de uma pandemia, no meio de uma crise mundial, né? E aqui no Brasil especialmente, né? Porque a gente já tava numa fossa econômica e agora que tava começando a andar em passos muito lentos, a gente voltou a estaca zero basicamente por causa do coronavírus, os caras estão nem aí. Ah não, vamos renovar o negócio, vamos meter mais dinheiro público nesse fundo, porque quanto mais a gente puder tirar do pagador de impostos, né, é ótimo, maravilhoso pra gente. E obviamente que aprovaram ontem o texto base dessa PEC. E aí só seis deputados votaram contra essa PEC. Eu faço questão de dizer o nome deles aqui, porque, ó, uma salva de palmas para vocês, hein? O mínimo de consciência vocês têm. Vamos lá. Paulo Eduardo Martins, não esperava nada diferente do Paulo Eduardo Martins. Conheço, admiro, é um grande amigo, uma pessoa íntegra, então eu tinha certeza que ele não votaria a favor desse negócio. A Bia Kicis, a Cristonieto, o Felipe Barros, Júnior Amaral, que eu acho que é aquele cabo, né? E o Luiz Felipe de Orleans e Bragança e o Márcio Labre, né? Então, basicamente todos do PSL, só o Paulo Martins, que é do PSC. Esses foram os únicos que votaram contra a renovação do Fundeb. Todos os outros 492 deputados, eu falei 499, mas é 492, votaram a favor, incluindo, e aí eu falo isso muito descontente, toda a bancada do Partido Novo. Eu fiquei triste porque eu imaginava que desses 6 que votaram contra, eu jurava que ia ver todos os do Novo nessa lista e não vi. Fiquei bem chateada com isso, mas tudo bem. Então, assim, qual é o ponto desse
negócio do Fundeb, para ficar claro, porque quando a gente fala sobre um fundo que destina verba para a educação, imediatamente a gente pensa, poxa, mas isso é bom, isso é interessante, isso vai trazer melhorias para a educação do país. Gente, na teoria, certamente, mas na prática a gente sabe como as coisas funcionam aqui no Brasil. A gente sabe. E a gente precisa ter uma política de contenção, tanto dos gastos quanto das próprias políticas, né? Então é uma política de contenção da política, porque você quer fazer tudo e não dá, simplesmente não dá. A gente não tem condições, a gente não tem estrutura para abraçar tudo aquilo que a gente quer. Então a gente precisa escolher nossas batalhas, né? E assim, vamos ser bem honestos, né? E aí esse é o ponto mais importante. Na prática, qual é a ideia de renovar esse Fundeb? Mas aí, só para vocês entenderem o mecanismo do Fundeb, é o seguinte. Tem uma grana, né, que é a grana que vai para as escolas. Parte dessa grana vem dos estados, parte vem dos municípios e parte vem da União, né, do governo federal. Hoje, o governo federal complementa essa renda em 10%. Né? Então, 10% do valor total é da União. A proposta que foi aprovada ontem muda essa regrinha. Então, essa contribuição, essa complementação da União deixa de ser de 10% e passa para 23%, sendo 5% exclusivo para a educação infantil. Então, a gente tem essa mudança que talvez seja a mais importante e também o fato de que ele agora vai ser permanente, ou seja, um programa que era temporário, como eu disse, passou a ser permanente e a ideia é que ele seja revisado a cada 10 anos. Mas aí, gente, é o seguinte, sejamos muito justos nas críticas, hein? O Fundeb foi criado em 2007. Tem um bom tempo que esse negócio está aí. E ele já foi criado com um prazo para terminar, que seria o final do ano. Quer dizer que o governo Bolsonaro não sabia disso? O governo Bolsonaro não sabia que o Fundeb seria extinto no final do ano e aí, por isso, não apresentou nenhuma outra proposta de financiamento da educação? Não trouxe nenhuma alternativa para o debate? Não fez nada. Só ficou, enfim, perdendo tempo com lacração no Twitter e esqueceu da vida real. E agora foi atropelado pela vida real, porque o Fundeb foi renovado. Então, assim, vai mais 160 bilhões aí para esse fundo. Então, assim, o governo não sabia disso? Não sabia que o negócio ia acabar e não propôs nada para ser colocado no lugar? Ah, não, gente. Mas aí, gente, o ponto é o seguinte. O Fundeb tem 13 anos, né? Destina bilhões e bilhões e bilhões por ano às às escolas do país. E a educação tá uma merda. 13 anos e absolutamente nada mudou. Nada mudou. Aí vocês acham mesmo que o objetivo de aprovar a renovação desse negócio é preocupação com a educação, gente? Vocês acham que é preocupação com a educação? Claro que não, pelo amor de Deus. E aí, para concluir esse assunto, tenham em mente o seguinte. Essa justificativa de que o Fundeb vai trazer recurso para melhorar a educação do país não cola por uma razão muito simples. Não falta recurso. Não falta. Recurso tem. O que falta é honestidade para administrar esse recurso. É isso que falta. Porque, gente, Fundeb não vai resolver o problema da educação. Senão já teria resolvido. Afinal, ele existe há 13 anos. O Fundeb, ele só serve para uma coisa. Para a educação ele é inútil, mas ele é muito útil para outra coisa. Para o pessoal continuar mamando nas tetas do pagador de impostos. É só isso, tá? O problema da educação no Brasil é outro. O problema é outro. E a gente sabe muito bem qual é.